Turma, primeira coisa para a gente introduzir o tema sobre como trabalhar as distorções cognitivas em pacientes ansiosos, primeira coisa que eu quero trazer para vocês é uma definição sobre ansiedade do Robert Leahy. Ele diz o seguinte, que uma das questões centrais na depressão e na ansiedade é a baixa autoestima, condição frequentemente caracterizada por autocrítica, padrões irrealisticamente elevados para si mesmo, foco excessivo nas falhas percebidas quando o paciente desqualifica os aspectos positivos. Por que eu estou trazendo essa definição? Porque quando a gente fala de distorções cognitivas, o que são as distorções? É aquela falha na interpretação de uma situação que a pessoa está vivendo. E aquilo gera um sofrimento para ela. Quando a gente fala de distorções cognitivas mais presentes em pacientes ansiosos, a gente está falando daquele padrão de pensamento que a pessoa tem, do tipo assim, ninguém gosta de mim, tenho certeza que o outro vai pensar isso de mim se eu falar tal coisa. Essas certezas, essas conclusões que a pessoa tira das experiências de vida que ela está vivendo, essas conclusões podem ser distorcidas pela pessoa. E isso gera sofrimento. Então, por exemplo, eu nunca vou ser boa o suficiente, porque uma coisa não deu certo na minha vida, eu já penso que eu sou um fracasso. Então, existem várias distorções. A catastrofização, que é quando a pessoa, uma coisa dá errado, ela catastrofiza aquilo. Então, hoje nós vamos percorrer as distorções e entender quais são as mais presentes, né, dentro de pacientes ansiosos e como trabalhar isso. Então, eu vou apresentar um passo a passo, 5 passos para vocês, tá bom? Estão curtindo esse tema? Se você gostou desse tema, comenta assim, adorei, para eu saber que esse é um tema relevante para você. Então, vamos começar do começo. Distorções cognitivas são falhas na interpretação que uma pessoa faz de uma determinada situação, né? Então, ela tira uma conclusão da experiência que ela está vivendo com base numa conclusão dela, numa crença dela, né? Então, isso não tem evidência. De repente, quando você começa a questionar, qual é o fato que comprova esse seu pensamento? Não tem uma evidência. Eu só tenho esse pensamento e eu já concluí isso como uma verdade. E aí a pessoa sofre, né? Então, distorção cognitiva são falhas na interpretação da realidade que uma pessoa faz. E essas falhas podem gerar sofrimento, porque daí a pessoa tira a conclusão de algo que não necessariamente é verdadeiro, tá? Estou trazendo aqui em palavras fáceis para que vocês compreendam com facilidade. Agora, vamos passar por algumas distorções mais comuns em pacientes ansiosos. Uma delas é o foco no julgamento. O que é o foco no julgamento? Estão vendo bem minha tela, pessoal? Vou aumentar aqui um pouquinho para vocês verem a definição. Foco no julgamento é aquela concentração excessiva no julgamento de outras pessoas e de si mesmo. Ou seja, a pessoa é autocrítica. Tudo a ver com a definição que eu trouxe para vocês no início aqui da live, né? Então, por exemplo, é aquela pessoa que ela está o tempo inteiro preocupada com o julgamento dos outros em relação a ela, porque ela também julga e se julga demais, né? Então, ela fica com aquele pensamento sempre. O que as pessoas vão pensar se eu fizer tal coisa? Veja como fulano faz sucesso, eu não consigo, eu sou um fracasso, eu sou desse jeito. Então, ela está se julgando de que ela é ruim, de que ela é menos, de que ela não é capaz, não é boa o suficiente. Julga as pessoas também. Vocês conhecem pessoas assim? Ou, melhor, vocês se identificam com essa distorção? É muito comum nós, terapeutas, também cometemos distorções cognitivas. Aliás, as distorções são naturais da condição humana, né? Só que a questão não é não ter distorção, mas a questão é você identificar que você está cometendo uma distorção. E ao reconhecer a distorção que você está cometendo, você aprende a lidar com ela, tá? Então, que fique claro que todos nós passamos pelas distorções, tá? É natural. O nosso cérebro, ele omite, distorce e generaliza informações para que ele consiga sobreviver até. Mas sobre isso dá uma aula inteira de neurociência. Não é o foco agora explicar por que o nosso cérebro omite, distorce e generaliza informações.
mas isso é do comportamento cerebral, tá bom? Outra distorção cognitiva muito comum em pacientes ansiosos é a leitura mental. A leitura mental é aquele padrão de pensamento de buscar adivinhar e tomar como verdade o pensamento de outras pessoas sem evidência suficiente. Então, por exemplo, fulano me olhou estranho. Tenho certeza que ele está pensando que eu sou louca. Nem adianta eu falar isso para o meu marido, eu já sei o que ele vai dizer, o que ele vai pensar. Tenho certeza que se eu for naquela festa, todo mundo vai pensar isso de mim. Né? Então, aquela conclusão que a pessoa tem sobre o que os outros vão pensar. E ela não tem evidência. Outra é a supergeneralização, que é quando a pessoa ela supergeneraliza para outras áreas. Né? Então, por exemplo, eu sou um fracasso, uma decepção, algo deu errado na minha vida. Então, eu já penso que eu sou um fracasso, uma decepção para o meu marido, que tudo na minha vida está dando errado, apenas porque aconteceu algo na minha vida. Né? Então, é aquela extensão ilógica para outras áreas da vida, diante de uma determinada conclusão sobre um acontecimento isolado. Né? Então, não passei na entrevista de emprego, eu já penso que eu sou um fracasso, uma decepção para o meu marido, tudo vai errado na minha vida. Conhecem pessoas assim? Comenta aqui se sim. E se vocês também identificam essa distorção em vocês. Outra é o pensamento tudo ou nada. Eu estou passando brevemente, pessoal, para a gente já entrar logo na parte de como trabalhar, tá? Mas vamos lá. Pensamento tudo ou nada é a interpretação polarizada de uma determinada situação, sem meio termo. Ou valeu super a pena, ou não valeu nada, foi uma total perda de tempo. Né? Então, não adiantou nada eu tentar prevenir, foi uma total perda de tempo. Para que tentar controlar a doença se eu vou morrer? Ou ela tem cura ou ela não tem. Vou continuar fumando porque já vou morrer mesmo, né? Então, aqueles pensamentos, aquelas conclusões, tudo ou nada. Faz sentido para vocês? Conhecem pessoas assim? Comenta aqui. Outra é a atribuição de culpa, né? Então, a pessoa ela nunca tem responsabilidade pelo que está acontecendo na vida dela. Então, ela atribui a atribuição da responsabilidade por resultados que ela está vivendo a uma causa externa. Né? Então, eu não teria me atrasado se não fosse pelo trânsito da cidade. Eu não teria atrasado a entrega de um relatório se não fosse... porque se não fosse a fulana, minha colega, ter me atrasado com tal informação. Enfim, nunca sou eu a responsável. Outra, que é uma das mais comuns, é a catastrofização. Vocês conhecem a catastrofização? É a tendência de pensar no pior dos cenários e a pessoa já sofre com aquilo, né? Então, puxa, queimei meu dedo, eu já penso que eu vou morrer, que, nossa, vai dar tudo errado, vou perder meu dedo, porque aconteceu. Isso aqui é um exemplo, assim, né? É uma metáfora, mas para que vocês entendam que a catastrofização é eu prever o pior dos cenários e eu já sofro com aquilo, porque eu já concluo que aquilo vai ser uma verdade. Né? Eu já fico sofrendo com o pior dos cenários que pode me acontecer. Lembrando que a ansiedade é aquele foco, a preocupação excessiva com o futuro. Né? Então, a catastrofização está sempre presente. Outro pensamento é o e se. Então, a pessoa ela fica pensando assim, é a realização de uma série de perguntas do tipo, e se? Mas nunca ficar satisfeito com as respostas, né? Então, sim, mas e se eu ficar ansiosa? E se eu não conseguir respirar? E se eu fizer tal coisa? E se me julgarem? E aí eu estou sempre com dificuldade de tomar decisões, com dificuldade de avançar. E aí eu fico acelerando na lama. Eu uso essa metáfora com os pacientes ansiosos, né? Que você se percebe, às vezes você tem a sensação de que você está acelerando na lama. Você está pensando, e aí, na verdade, você não sai do lugar. Você pensa todas as possibilidades, mas você não sai do lugar. E acaba só afundando, na verdade. Então, essa é uma distorção. Outra é a antecipação, que é a busca por querer se antecipar por todas as possibilidades de ocorrência negativa. Né? Então, a pessoa já fica exausta porque ela pensa que ela precisa fazer isso, aquilo outro, para prevenir e evitar
que falem tal coisa ou que aconteça tal coisa. Então, ela está sempre querendo se prevenir. Olha o excesso de cautela. Aliás, pessoal, tem algo muito importante que eu ensino na formação Ansiedade na Clínica e eu vou trazer para vocês. Quando a gente fala de ansiedade, ela não é uma vilã, ela não é ruim, não é algo externo que vem para você. Vem de dentro para fora. Mas por que a ansiedade, muitas vezes, ela se torna ruim? Porque a gente não está sabendo dosar o valor que está por trás dessa ansiedade. Então, assim, de que lugar vem a minha ansiedade? Se não de um valor. Toda emoção, ela tem um propósito, uma razão de existência na nossa vida. E a ansiedade, além da questão de luta ou fuga, de sobrevivência, que muitos aqui sabem, existe uma outra questão que eu trago na formação Ansiedade na Clínica, com um passo a passo para poder trabalhar, que é o valor do excesso de responsabilidade. Aquela pessoa que ela é muito responsável, ela é muito cautelosa, ela quer ser aceita, ela quer pertencer, ela quer ter as necessidades dela atendidas, ela quer honrar com o valor dela de responsabilidade, de capricho. Por isso, ela pensa demais. E isso se torna exaustivo. Né? Então, ela precisa aprender a lidar com o valor de responsabilidade e leveza ao mesmo tempo. Então, a questão é, como é que ao mesmo tempo em que eu me percebo ansiosa, eu consigo continuar caminhando em direção àquilo que é significativo para mim, em direção aos meus valores, né? Honrando o valor da leveza, honrando o valor da responsabilidade, enfim. Então, é bem importante entender isso. E a gente falando de distorções, fica muito evidente o quanto que essa preocupação com o futuro quer dizer do valor de responsabilidade que está por trás da ansiedade. Eu quero ser aceito, eu quero ser reconhecido, eu quero dar conta de tudo, eu quero fazer tudo perfeito. E aí eu começo a entrar nesse looping de pensamento de prever o que pode dar de errado e já querer me antecipar. Prever o que a pessoa pode pensar de mim e já querer mudar a forma como eu ajo, ou não conseguir agir por conta disso. Né? Faz sentido até aqui, turma? Comenta aqui no chat se sim, hein? Quero ouvir a interação de vocês. Ouvir não, né? Ler a interação de vocês aqui comigo. Nós estamos chegando no final da live e eu quero abrir para perguntas e caso vocês tenham interesse em entrar para a formação, a próxima turma dos ao vivos da formação começa em maio de 2025, tá? Nós teremos, antes disso, uma imersão chamada Imersão Ansiedade na Clínica, é a primeira edição desse evento. Esse é um evento de um sábado o dia inteiro, das 9 da manhã até as 17 horas, dia 22 desse mês, de março. Essa imersão é onde eu vou te ensinar os principais passos para você aprender a se tornar referência no nicho de ansiedade, desenvolver segurança na atuação clínica e entender, né, da demanda de ansiedade na atualidade. Esse evento, ele custa R$ 67, participe, eu vou entregar ouro ali, mais uma apostila. Isa, quero a gravação desse evento. Aí é 97, você tem a gravação por 7 dias e você pode baixar essa gravação. Durante esses 7 dias, essa gravação está disponível na plataforma. Você pode baixar, ter ela no teu computador e o PDF, né? A apostila material ali de tudo que a gente vivenciar nesse dia, tá bom? Nós teremos essa imersão e quem se interessar em entrar para a formação Ansiedade na Clínica também vou deixar aqui embaixo o link para você fazer a tua aplicação. Pessoal, é muito importante eu dizer que não é qualquer um que entra na formação, tá? Então, não é assim, Isa, cliquei no link e eu vou adquirir a formação. Não. Você vai preencher uma aplicação com seu nome, telefone, algumas perguntinhas ali. E aí o meu time entra em contato com você. Eu avalio, né, essa aplicação, eu aprovo, e aí o meu time entra em contato com você para solucionar dúvidas e fazer a tua inscrição, se você quiser, tá bom? Isso
é realmente para que você seja capacitado, tá bom? Não esquece de se inscrever, de ativar o sininho e de estar ao vivo aqui na segunda-feira, às 18 horas, tá bom? Super beijo e até a próxima, turma. Tchau, tchau!